bem-vinda, Catarina. É um prazer, confesso que é um prazer pessoal muito grande ter-te no Utopia. Tenho a certeza que para todos que nos estão a ver online foi uma surpresa e algo que lhes deu muito alimento para o pensamento, este filme da Catarina. Eu gostava de começar mesmo pela base. Como é que te surgiu o que é que te inspirou para contar esta história? Eu acho que o que desencadeia os filmes são processos e situações muito diferentes. Neste caso, mas muitas vezes são encontros que uma pessoa vai fazendo. E aqui, por acaso, o pontapé de saída nem foi da minha parte. Eu não conhecia o trabalho da Ana Marchand e ela andava já há muito tempo. A Ana Marchand teve um período nos anos 80, 90 em que expôs bastante e depois retirou-se. Eu acho que o filme explica um pouco isso. E ela andava a trabalhar nesta coisa um bocado autobiográfica, esta pesquisa dela, e abordou uma galeria para fazer um trabalho expositivo em torno deste trabalho um bocado palimpseste que nós vemos das fotografias mas que depois essa parte do filme não dá conta, também se estende à cerâmica e à pintura. E foi ter com uma galeria que é a Graça Carmona e Costa, e que tem uma fundação, a dizer que tinha muita vontade de fazer um comeback e de mostrar este trabalho. E a Graça Carmona e Costa, que é uma senhora muito engraçada, já com uma certa idade, mas assim com uma intuição muito fina, ela começou-lhe a contar: encontrei este livro do meu tio-avô, e a Graça, isto parece um filme. Pronto, aquelas coisas que as pessoas dizem às vezes, que é um bocado um clichê: isso é um filme, isto parece um filme. E na altura, a Graça Carmona e Costa estava a trabalhar com o Manel Costa Cabral, que conhecia muito bem o meu filme sobre a Lourdes Castro, que eu tinha feito anteriormente, e pronto, os dois decidiram ligar-me e perguntar o que é que eu achava de conhecer a Ana e perceber um bocado o que é que era aquele trabalho. E foi assim, quer dizer, eu devo dizer que inicialmente aquilo não fez logo clique, não é? Mas a pouco e pouco fui entrando. É verdade que estas histórias de família e segredos de família eu já andava um bocadinho nisso por causa da Toca do Lobo, mas sabia que aqui tinha uma personagem, ou seja, não era uma encomenda, mas eu tinha que fazer isto também a quatro mãos, como fiz com o filme da Lourdes Castro, de certa maneira. E, portanto, às vezes esses processos não são óbvios, não é? Ou uma pessoa sintoniza. Com a Ana, eu acho que foi uma coisa diferente, mais lenta, mais zen. Foi crescendo, não foi assim imediatamente um coup de foudre. Acho que ela também diria, ficámos assim um bocado. Mas depois aquilo foi crescendo e foi ganhando sentido, e acho que o filme reflete muito esse lado mais orgânico de como é que se constrói um filme. Andamos ali um bocadinho a fazer isso. Este sentido de descoberta que ela faz, tu como realizadora, estas questões de reflexão sobre a questão colonial, sobre a questão porque ela parece que ao mesmo tempo tem um fascínio por este personagem e quase quer se transformar nele. Portanto, existe uma dualidade um bocado que é tu, uma realizadora mulher, a contar outra história de outra mulher que parece que quer personificar este homem colonial. Sentiste isso, e em que medida é que isso foi um pensamento talvez perturbador? Não, claro, eu senti que havia um pouco esse conflito, mas achei que o filme podia dar conta, no momento em que estamos a falar tanto destas questões pós-coloniais, e que o filme podia dar conta de uma certa geração que faz um certo questionamento em relação a uma geração anterior, mas que ainda está nesse fascínio e nesse exotismo, não é? E eu acho que o filme é muito sobre isso, sobre essa demanda de ir viajar para se descobrir a si próprio, de ir encontrar o outro. Eu acho que nós vemos isso. Até que ponto é evidente que eu se calhar gostaria que a Ana tivesse questionado mais aqueles diários do tio. Ela
ela de tal maneira quis encarnar aquele tio que quando eu lhe fazia perguntas como é que ela sentia esse aspecto muito colonial do tio, o homem que vai e a caça, ela ficava assim um bocado incomodada, mas sempre o meu tio era diferente. Mas também o meu tio era um resultado daquela época, obviamente. Portanto, estamos sempre nesta coisa de que é sempre este relativismo, que é difícil de também pôr de lado, que é as pessoas são o resultado de uma época, não é? Foram momentos diferentes na tua carreira como realizadora, mas mencionaste a Toca do Lobo. Aí foi uma viagem muito pessoal. Em termos do teu processo criativo, achaste, e falaste de um certo clique também, que não foi fácil com este. Neste momento, se tiveres estes 2 documentários, foi mais fácil contar a história pessoal ou contar a história do outro? O que é que foi mais difícil? Eu acho que cada filme tem os seus desafios. Acho que isso é um bocado difícil. Se me perguntares com o qual é que eu me envolvi mais, acho que é claríssimo que a Toca do Lobo, quer dizer, a história de família, era a minha mãe, quer dizer... mas isso também teve os seus desafios, não é? O que é que tu expões, até que ponto é que essa história que te é tão próxima e tão pessoal também interessa aos outros, tem a sua universalidade. Mas eu, por acaso, estou numa fase... Isto tem a ver com... Eu acho que os meus primeiros filmes, muito fascinado por esta ideia da observação e do cinema direto, eram muito esta coisa da relação com o outro e como é que eu, no meu cinema, que era de raiz mais documental, o que me interessava era esse momento em que eu passo a bola ao outro, em que eu perco um certo controle sobre aquilo que estou a filmar. E não sei se o caminho que eu vou fazendo é que vou começando a se calhar fazer um cinema mais construído, ou seja, o cinema direto já não me... Começo a ficar frustrada em relação a esse improviso que às vezes não é exatamente o que eu imagino, mas acho que hoje em dia me interessam processos que são mais internos, não é? Eu acho que aqui neste caso específico, a Aninha Maurício, o que eu tentei foi contar a história dela de uma forma que ela também a revisse e que obviamente tocasse em coisas que também me interessam, que são questões ligadas à identidade e uma série de... Mas se calhar, para mim, neste momento é mais difícil isto, esse encontro com o outro desta forma, não é? Mas acho que é sempre importante também. Acho que não podemos também estar só Eu acho que o ideal é quando esse encontro com o outro é muito também feito através de nós, não é? O nosso olhar está lá. Eu acho que o meu olhar está aqui, mas há um desejo de sonhar, de fantasiar, que se calhar não é tão possível quando estamos sempre a tentar que o outro se reveja no olhar que nós damos dele, não é? Sim, sim. Há uma ética diferente, não é? Quando estamos a fazer filmes mais ficcionais ou mais autobiográficos, ou quando estamos a tentar ser tradutores do universo do outro. Sim, sim. Eu tenho mais perguntas, mas gostava de perguntar se neste momento se alguém da audiência quer dar alguma reflexão, alguma questão em relação ao filme neste momento, ou se podemos continuar. Podemos continuar, estão a gostar de nos ouvir. Ok. Tu colocaste essa questão da ficção e do ficcionar. Tu, quando imaginas as tuas histórias, achas que vai ser um percurso a fazer documentário? Porquê? Ou ao longo da tua resposta falaste muito na questão do ficcionar? Ou neste momento estás a pensar em fazer histórias que são assumidamente ficções e que não serão documentários? Eu acho que vou estar sempre numa zona híbrida. Acho que é isso que me interessa neste momento. É onde eu me sinto confortável, é onde eu sinto maior liberdade e mais estímulo. E isso pode ser feito de muitas maneiras. Pode ser
um filme que aparentemente tem as convenções mais próximas da ficção, com atores, mas que seja muito inspirado em histórias de vida de pessoas que existem e muito, com muito trabalho de campo, não é? Ou ao contrário, ou histórias que têm uma raiz documental, mas que eu me permito ir mais além dessa fronteira entre as coisas. Portanto, acho que não te vou dizer quanto grau de ficção, é sempre aquela eterna questão, não é? O que é ficção, o que é documentário, mas apetece-me cada vez ser mais livre na forma, não é? E isso, e para fazer isso tens que te libertar de certas preocupações. Será que estás... Eu acho que é... Desde que seja autêntico para ti e também não prejudiques ninguém, acho que o território de cinema é muito largo, não é? E pronto, e às vezes, não é? Como diz o Fellini, sou mentiroso porque sou sincero. Há tantas frases assim sim. que nos dizem que às vezes a ficção está mais próxima da realidade, não é? As ficções da realidade. Sim. Nesse sentido, por exemplo, e em relação à questão do território, porque, por exemplo, nos outros filmes e mesmo na Toca do Lobo, aquela questão de estares em Portugal, essa questão de mudança de território com este filme, e de estares a viajar, e de estares numa cultura e num espaço com pessoas que não dominas a língua, e no fundo é um espaço novo. Sentiste assim uma perda de conhecimento de território? Foi excitante ou no fundo também é perturbador? É assim, a Índia não é um território desconhecido para mim. Eu já tinha feito, aliás, o meu primeiro filme é na Índia e já viajei muito pela Índia. Nunca tinha ido a Varanasi, que é assim uma espécie de sítio icónico da Índia. Eu confesso que quando cheguei a Varanasi fiquei assim um bocado paralisada. O que é que eu vou filmar aqui? Porque isto parece tanto um clichê. Eu já tinha visto tantos filmes sobre Varanasi e Benares, mas depois às vezes também não podemos, o clichê não nos pode deter, porque há coisas que de facto são mais fortes. O que eu fiz ali foi tentar seguir um bocado o olhar da Ana e ver o que é que ela quer. Ela já não ia à Índia há muito tempo, achou que já não iria voltar, portanto eu também de certa forma sempre quis ir àquele sítio, nunca fui e também achei já há muitos anos que não estava na Índia, mas sim, se calhar neste momento sinto-me mais confortável. Como é que eu ia te explicar? Eu acho que a viagem também é preciso, e também é preciso ir ao encontro do outro, mas com uma motivação se calhar mais pessoal. Ou seja, por vezes aconteceu-me pensar, se calhar este filme devia ser um cruzamento entre eu a voltar à Índia, eu e os meus clichês, mas depois tínhamos um orçamento tão pequenino que também não dava para fazer 2 filmes. Porque, obviamente, há um momento em que os filmes podem ser muitas coisas e podem ir por outro caminho. Às tantas, a Ana Marchand era um pretexto para eu falar sobre a minha relação com essa ideia de filmar o outro, de viajar, de ir para o desconhecido, o que é isso, não é? Eu também dou aulas como tu e a quantidade de projetos de alunos, sobretudo agora em pandemia, que não tivemos muito tempo sem poder filmar. Obviamente uma das soluções era ir aos arquivos pessoais deles, e lá vinham uns com umas viagens e tu vês o material que as pessoas trazem desses sítios e não é muito diferente do teu, ou seja, eu acho que tu só passas isso quando realmente conheces pessoas, estás tempo nos lugares, e aqui não tivemos esse tempo. Portanto, isto foi o olhar da Ana sobre aquilo, aquela necessidade que ela teve
de pôr as suas fotografias em certos sítios. Aquilo para ela era importante. Agora, principalmente para quem está online a acompanhar-nos e se calhar foi a primeira vez que tiveram a possibilidade de ver um filme teu, para saber um bocado mais do teu percurso como realizadora. O que é que te fez filmar? Essa questão de ser autora foi algo que tu tiveste muito cedo? Imaginavas, ou foi a escrita, ou foi o desenho, ou foi uma como é que foi o início? O meu percurso é muito, quer dizer, há muitos percursos assim, mas eu fiz direito, não fiz não estudei cinema logo, mas não gostava nada do curso, vivia na Cinemateca, comecei pouco e pouco a trabalhar com produtoras e consegui, numa altura em que isso ainda era relativamente fácil, consegui uma bolsa da Gulbenkian para fazer uma mestrado em Inglaterra em cinema. E na altura especializei-me em montagem. Eu lembro-me que nessa altura, portanto estamos em meados da década de 90, finais da década de 90, o documentário em Portugal havia-se muito pouco documentário, sobretudo documentário mais criativo, mais autoral. Havia muito pouco, havia alguns filmes, por exemplo, do Fernando Lopes, que se tornaram importantes para uma geração, Belarmino e por aí fora, mas do cinema novo, mas muito pouco. Normalmente havia a tradição do cinema novo orientou-se sempre muito mais para a ficção. E em Inglaterra, o documentário tinha uma importância muito grande e, portanto, eu especializei-me na altura em montagem para documentário. Quando voltei para Portugal, precisava de trabalhar, precisava de ganhar dinheiro e ainda trabalhei um ano em televisão, para produtoras que faziam programas de televisão, reportagens. E foi nessa altura que comecei a perceber que E fiz durante muitos anos montagem para outros projetos, mas comecei a pensar que me apetecia também experimentar, realizar, não é? E, sobretudo, a dar-me um tempo que a televisão não permitia de todo. Eu sou um bocado lenta e preciso de um tempo para as coisas. E foi assim que depois fui conhecendo pessoas que estavam um bocado na mesma onda. E foi aí que criei uma produtora independente, com a Catarina Alves Costa. Ela vinha mais da antropologia visual. E foi assim que começámos muito na área do documentário. Depois houve ali outro corte, assim, a dada altura, e acho que a Toca de Lobo foi importante nisso. E o documentário mais observacional, que era aquilo que nos instigava muito, para mim tornou-se menos estimulante ou menos interessante. O que não quer dizer que às vezes não apeteça voltar a agarrar na câmara, ir sozinha e filmar com o micro em cima. Mas uma questão que temos abordado também aqui no festival, que foi abordada por muitas realizadoras e curadoras, porque no fundo a questão da arte e do político e do que se vê e do que não se vê, as coisas estão sempre relacionadas. Houve já algumas realizadoras que manifestaram esta questão de às vezes sentirem que há uma barreira de facto de género, que às vezes parece que não se pode falar de barreiras de género ou de barreiras culturais ou de barreiras, sim, relacionadas com o aspecto ou a incapacidade, às vezes disseram mesmo isto, até na sessão anterior, que às vezes a incapacidade de pertencer a uma certa família. E também outras questões, por exemplo, que já foram aqui abordadas, como às vezes desde a questão do acesso a financiamento, a depois qual é o financiamento que se tem, o modo como o trabalho é distribuído. Tu alguma vez sentiste que a questão do género podia ser uma barreira no teu caso? Ou não? Se não sentisse, é só uma questão? Não, eu assumo completamente e sinto, obviamente. Eu acho estranhíssimo as mulheres que dizem que não sentem. Acho que não estão na realidade. Isso para mim é inequívoco. Eu muitas vezes penso que também fui dar ao documentário porque era um certo nicho que exigia menos dinheiro,
Na altura, quando eu comecei a fazer documentário, nem sequer havia um concurso do ICA específico para isso, foi uma coisa que lutámos muito. Eu trabalhei muito na Apordoc, fui uma das fundadoras e na altura eram muitas mulheres que de repente apareceram a fazer cinema documental, que era assim uma espécie de um parente pobre do cinema com C grande. Não, eu acho que isso é inegável. Se formos a ver números, se olharmos para financiamentos, para críticos, para curadores, eu acho que só agora é que se começa aliás, houve até aí uma fase que as mulheres quase que tinham medo de dizer sou feminista, que é uma coisa absolutamente... Não, acho que isso é... Eu, por exemplo, posso contar um episódio agora de há uns meses atrás. Eu estou a trabalhar num guião de ficção e o projeto foi selecionado para um lab, o Torino Film Lab, pronto. E eu estou a co-escrever com outra pessoa, que é um homem, 10 anos mais novo do que eu, com quem nos damos bem e é divertido trabalhar. E obviamente não escolhi por ele ser homem. Mas o que é engraçado é que quando eu fiz o pitching deste projeto, porque fazia parte do protocolo do laboratório, aliás, há muito esta coisa, no final as pessoas... houve duas pessoas que vieram ter comigo e disseram... Foi muito importante tu vires acompanhada, não, mas foi sobretudo uma mulher, vires o teu projeto ser co-escrito por um homem, ainda por cima um homem mais novo, porque senão podia ser que isto fosse visto como um projeto muito feminino. É assim, uma conversa, como se eu precisasse de um homem para me pôr um carimbo de qualidade ao meu trabalho. Portanto, eu acho que ainda, e não é só em Portugal, é tramado, mas... por alguma razão, de repente, agora há um movimento enorme em festivais para tentar, tornar visíveis vozes femininas. Antes de eu ir para a minha última pergunta, gostava de voltar a perguntar se aqui existe mais alguma questão ou... algo que seja, acho que estão há um gosto em te ouvir. Eu gostaria de saber então na continuação do que já disseste, quais são os teus próximos projetos? São projetos de cinema, de ficção, certamente, não é? Que estás a desenvolver. Neste momento, quais são as tuas utopias, os teus sonhos? De que forma é que tu estás a pensar, expressar criativamente? Sim, eu estou com vários projetos. Eu também continuo a dar aulas e não deixei completamente a minha atividade como produtora. Portanto, também tenho alguns projetos, estou a ajudar realizadores a concretizar os projetos. Mas em projetos meus estou a escrever uma ficção, uma longa, mas depois, quanto permeável será de elementos documentais, com certeza que o será, logo se vê. Estou a acabar também um documentário, que também é um documentário um bocado híbrido, que envolve uma viagem. Não vou dizer muito mais, mas é uma história pessoal, mas que envolve uma viagem. Mas, pronto, acho que é um objeto já diferente dos meus outros filmes. Também estou a trabalhar numa curta. Essa, um bocado, é ficção, mas também é um bocado... Enfim, estou com várias coisas... várias ideias. E gosto de escrever. Percebi-me que a escrita vai ser uma coisa que me vai acompanhar mais. Sempre foi uma ferramenta importante, mas de facto eu lembro, por exemplo, um dos problemas quando eu fazia um documentário mais de observação é que o que é que uma pessoa apresenta para financiamento, o chamado treatment, os tratamentos e não sei o quê, eram sempre uma certa ideia, uma intenção do que nós gostaríamos que acontecesse, não é? Portanto, havia um paradoxo, já nos obrigavam a ficcionar quando nós queríamos lá está, que a bola saltasse para o outro lado e que nós conseguíssemos sentir o lugar e as pessoas e ver o que é que elas nos queriam dar para o filme. Mas a verdade é que ultimamente também
com o doutoramento, a questão da escrita é uma coisa que penso sempre, olha, se não houver dinheiro para fazer filmes, vou escrever, pronto. Olha, tenho ainda mais uma última pergunta. Só para sabermos um bocadinho mais sobre o que te inspira. Em termos de outros autores, seja de cinema, sejam escritores, influências que tu tens tido ao longo da tua vida, pessoas que te fizeram mudar ou a forma de ver o cinema, ou o modo como tu podias te ver como artista, como criadora. Podes nos dar assim alguma ideia em relação a só alguns nomes, só porque nós do cinema somos sempre coscovilheiros. Claro. Saber um bocado o que tem tido inspirado. Estão sempre a mudar, porque nós estamos sempre a ser bombardeados de coisas novas. Posso-vos dizer o que é que ando a ler, o que é que me... Neste momento estou muito interessada num autor asiático, que é o Hamaguchi, que aliás tem um filme que está agora no cinema, aconselho vivamente. E esse cinema assim, o Og Sang-soo também é um autor que me inspira bastante. Leituras. Confesso que uma escrita autobiográfica anda-me a interessar bastante, não é por acaso, e que ultimamente li a trilogia da Deborah Lavie, não sei se conhecem, são 3 livrinhos. Ela é uma autora de ficção e escreveu agora 3 seguidos, apanhou um bocadinho. Aliás, o último acaba com o início da pandemia e que é em que ela conta, no fundo, o seu dia-a-dia, os seus desafios, o que é que a leva a escrever. Portanto, é assim uma escrita um bocado, uma meta-escrita, não é? Neste momento... É isso. Muito obrigada, Catarina, pelo teu trabalho, pela partilha, pela conversa, pela tua disponibilidade. Gostava de pedir o vosso aplauso. Obrigada, e obrigada pelo convite.